se os senhores ficaram preocupados com a exposição do Maurício, eu acho que os senhores devem ficar muito mais preocupados com o que eu vou falar. E não estou brincando. O caso é muito grave. Primeira coisa que nós temos que observar é que a lei de lavagem de dinheiro é uma lei feita, preparada, elaborada fora do Brasil. A única coisa que foi feita no Brasil é a sua tradução. E quem diz isso não sou eu. O ministro, à época da Justiça, o ministro Nelson Jobim, disse isso numa conferência no Febraban. Olha, eu discuto com vocês o que vocês quiserem, mas vocês podem falar à vontade, porque o Ministério da Justiça, o governo não vai fazer nada a não ser traduzir a lei. E é isso mesmo que ocorre. E aí, antes de entrar especificamente sobre o assunto, eu gostaria de rememorar o seguinte: dizem que lavagem de dinheiro existe há milhares e milhares de anos, e os chineses já faziam isso, os mercadores sírios, etc. e tal. Mas, concretamente, na nossa realidade, o que provocou a criação do crime de lavagem de dinheiro foi a Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, houve uma crise seríssima nos Estados Unidos, principalmente com os veteranos da Primeira Guerra e de altíssimo índice de alcoolismo, e foi isso que levou os Estados Unidos a reprimir a venda de bebida alcoólica e, consequentemente, provocar uma alteração nos costumes, inclusive jurídicos, nos costumes processuais. Interessantemente, e o crime, os senhores sabem, o crime, o homicídio, o crime existe desde, está no primeiro capítulo da Bíblia lá, no primeiro capítulo não, mas no primeiro capítulo da Bíblia vocês acham crimes. E o homicídio sempre existiu, o direito penal sempre existiu, e não se precisava de estrutura para cometimento de crimes. A lei seca que provocou isso, por causa desse tipo de criminalidade, principalmente de importação de bebida, exportação de bebida, se precisava para cometer esse tipo de crime que a máfia cometia. E os senhores têm vários filmes, e os senhores têm hoje, por exemplo, o Poderoso Chefão, 1, 2 e 3, que mostra muito bem isso, principalmente 1 e 2, como se organizava isso. Quem cometia crime, e aí a máfia italiana, quando foi para os Estados Unidos, o Al Capone nasceu nos Estados Unidos, então o Al Capone não é nascido na Itália, é de origem italiana. E aí, interessantemente, os imigrantes também deram uma grande contribuição para o crime organizado nos Estados Unidos. Precisavam de escritores, precisavam de caminhões, precisavam de depósitos, precisavam de um tanto de coisa. E eles tinham que declarar isso. E foi isso que levou um homem genial, pode ser, os senhores poderão dizer que é um gênio do mal, e certamente é, mas é o grande responsável pela estruturação do crime organizado, é um cidadão chamado Meyer Lansky, que criou um sistema de corrupção muito inteligente, e evidentemente que eu não estou emitindo juízo de valor, eu estou apenas constatando assim, ele criou um sistema de corrupção que envolvia todos os agentes, e ele inventou o sistema de lavanderias. E por isso é uma das razões pelas quais se chama de lavagem de dinheiro. Tinham lavanderias espalhadas, os senhores veem, no Brasil, aqui em Belo Horizonte também tem aquelas lavanderias autosserviço, que você leva a roupa e tal. Quanto foi lavado de roupa? Assim, quantas pizzas, eu não estou chamando ninguém de... Quantas pizzas foram vendidas? Quantas marmitas foram vendidas? Não é? Quantos saquinhos de bala delícia foram vendidos? Não havia controle disso. E evidentemente, essas lavanderias lavavam muito mais dinheiro do que roupa. Aliás, roupa que não se lavava. E isso foi provocando... E aí os senhores precisam ler um artigo muito bom da professora Sheila Jocelyn Salles sobre a contribuição de Edwin Sutherland para o estudo da criminologia. Mas, no que interessa aqui, sempre houve essa preocupação com a lavagem de dinheiro. E os senhores têm o filme Os Intocáveis, do Brian De Palma, tem tantas... O direito penal é tão interessante que a gente pode aprender direito penal, inclusive, no cinema. Não é? Eu não sei se no direito tributário isso é possível. Não sei, mas no direito não, a gente pode aprender direito penal até no cinema. Muito bem. Isso é uma preocupação americana. E aí é que vem a questão que é relevante. O problema da lavagem de dinheiro
tem relação direta com o tráfico de entorpecentes. É isso que provocou o surgimento da lei de lavagem e é isso que provocou o surgimento da Convenção de Viena, de 88. Quando se falava em lavagem de dinheiro, e quando os Estados Unidos se preocupavam com lavagem de dinheiro, ele estava pensando em tráfico de drogas. E esse dinheiro que se voltava para o mercado que se autofinanciava. Eu estou falando antes da destruição das Torres Gêmeas, em 2001. Vejam, senhores, o seguinte: depois, a primeira lei de combate à lavagem de dinheiro é recente, é de 86. Para alguns dos senhores pode fazer muito tempo, isso foi outro dia. Foi nos Estados Unidos, com a Convenção de Viena, que começaram a surgir em vários países, e o Brasil, embora por decreto, acho que é o decreto 154, tenha ratificado a Convenção, demorou 8 anos para elaborar a primeira lei de lavagem. E aí é preciso entender uma coisa. Se chama doutrinariamente que esse problema da lei de lavagem tem 3 gerações de leis. Primeira geração, que prevê como crime antecedente, e é sobre isso que eu vou falar, como crime antecedente única e exclusivamente o tráfico de entorpecentes, que é o que fez surgir a lei, que é o que fez surgir a Convenção de Viena. Depois vem a segunda geração, que relaciona taxativamente quais são os crimes que podem ser considerados como crime antecedente. E nisso, a lei 9.613 do Brasil, de 98, relacionava. E vejam, senhores, que coisa interessante. Eis que, de repente, não mais que de repente, 2 edifícios em Nova York são destruídos. São destruídos. Isso mudou completamente o direito penal nos Estados Unidos e, consequentemente, interferiu, como está interferindo neste caso específico, com o direito penal internacional. Porque aí se descobriu que o terrorismo era financiado, através da lavagem de dinheiro. Quando surgiu a lei 9.613, que é de 98, eu repito, quando era presidente da República, o presidente Fernando Henrique, ministro da Justiça, o ministro Nelson Jobim, não havia referência aos crimes tributários como crime antecedente. O crime de lavagem de dinheiro é um crime derivado, um crime, alguns chamam de crime parasitário, porque ele não tem vida própria, ele só existe em razão de um outro crime. Pois bem, naquela época, o ministro da Justiça, na sua exposição de motivos, faz referência expressa aos crimes tributários como possibilidade de ser crime antecedente ou não. E ele diz que não é. E diz por que não é. Ocorre que o GAF, que é o Grupo de Combate à Fiscalização Financeira Internacional, que foi criado pelo G7, pelos 7 países mais ricos do mundo, em 2011, começou a criticar o Brasil basicamente com o seguinte: porque as leis, nós sabemos muito bem, as leis são criadas pelo Congresso Nacional, refletindo o espírito de uma nação, refletindo o que deve ser crime, o que não deve ser crime, se posse de arma deve ser crime, não deve ser crime, etc. Então, no caso desta lei, eu repito, não há nada, inclusive a própria utilização de palavras em inglês não é novidade. Só no artigo 170 e pouco do Código não tinha warrant, que ninguém sabia, ninguém sabia o que era, não? Mas tinha lá. Hoje, a lei penal está cheia de palavras em inglês. É impossível estudar. Os senhores podem assistir qualquer conferência sobre lavagem de dinheiro em qualquer país do mundo, que é a mesma coisa. É a mesma coisa, porque essa lei não é brasileira. Isso que é grave. O GAF, eu dizia, criticou o Brasil, basicamente fez 40 observações. Uma delas, que o Brasil tinha que alterar novamente sua lei de lavagem de dinheiro, que não atendia mais aos Estados Unidos. Segundo, que tinha que colocar advogados, e aí que eu digo que a razão para os senhores se preocuparem, com razão ou sem razão, mas tem que se preocupar, porque aquilo que o professor Maurício disse é a mais pura verdade. Vão vir uma enxurrada de denúncias, até porque aqui há um problema sério que eu vou abordar,
Mas é o seguinte, dizia assim, tinha que colocar como profissionais, como pessoas responsáveis pelo crime de lavagem, advogados, tabeliães, etc. e tal. E o baixíssimo número de condenações da Justiça Federal, veja, doutor Glaucio do Renato, criticando assim, a Justiça Federal não está condenando em número que satisfaça os Estados Unidos, como se os Estados Unidos pudessem interferir nisso. E aí eu volto, eu não tenho muita noção de tempo, eu estou me correndo aqui para tentar. Tá, então, a exposição de motivos, vejam, senhor, eu quero saber se crime tributário pode ser crime antecedente. Não é isso que o senhor me pediu para falar? Diz o ministro Nelson Jobim, de quem eu gosto muito, sinal pessoalmente. Foi ele que me nomeou juiz do Tribunal Regional Eleitoral, o senhor lembra disso? Diz, aspas, observa-se que a lavagem de dinheiro tem como característica a introdução na economia de bens, direitos ou valores oriundos de atividade ilícita e que representaram, no momento de seu resultado, aí os senhores aqui vão responder isso, um aumento do patrimônio do agente. Repito, um aumento do patrimônio do agente. Continua o ministro Jobim. Por isso que o projeto não inclui nos crimes antecedentes aqueles delitos que não representam agregação ao patrimônio do agente de novos bens, direitos ou valores. De novos bens, direitos ou valores. Como é o caso da sonegação fiscal. Isso está no nascedouro da Lei 9.613. Não há, em decorrência de sua prática, aumento de patrimônio com agregação de valores novos. Há, isto sim, manutenção de patrimônio existente em decorrência do não pagamento de obrigação fiscal. E ele cita, inclusive, o caso, na própria exposição de ministros, diz assim, alguém pratica um furto. Esse indivíduo, estou falando de 98, esse indivíduo pega o relógio que ele furtou e o vende, porque não vai ficar dando o relógio que ele furtou, senão ele vai ser mais facilmente descoberto. Diz assim, o exemplo não é meu não, é do ministro Jobim. Não houve acréscimo no patrimônio, diz assim, não houve lavagem de dinheiro. Hoje, a entender que é todo o crime, hoje há. E vejam, senhores, que coisa interessante. Com isso, nós temos o seguinte problema. O crime tributário não figurava, porque eu disse que o Brasil adotou o princípio da segunda geração de crimes, honrou, taxativo, tal crime, tal, incluindo o terrorismo, e é difícil saber se no Brasil nós temos o crime de terrorismo. Há quem diga que sim, há quem diga que não, por causa da Lei de Segurança de 83. Esse é o primeiro problema que surge. Alguém dirá assim, mas espera aí, se está na lei, acabou. Não é não. Os senhores sabem por que não? Porque na lei original, lá constava assim, serão crimes de lavar dinheiro os praticados contra a administração pública. O crime de desacato é crime contra a administração pública, especificamente contra a administração da justiça. Eu lhes pergunto, é possível alguém tendo cometido um crime de desacato praticar o crime de lavar de dinheiro? Impossível, porque não há aumento patrimonial, tal qual ocorre no caso da sonegação fiscal. Palavras do ministro Jobim. Um outro ponto que eu acho por demais interessante, não se antes observar que nós chamamos de crimes de lavagem de dinheiro. Em espanhol, a maioria dos países chamam de branqueamento de capitais, o que efetivamente não é algo muito politicamente correto. Os franceses chamam de blanchiment, o professor Maurício que é especialista em fazer blanchiment de l'argent, os portugueses chamam de branqueamento de capitais. Nós chamamos de lavagem de dinheiro, que eu acho que é a melhor terminologia mesmo. Mas aqui há um problema seríssimo, senhores. Atendendo o GAF, a lei introduziu no artigo 9º quem tem obrigação
de evitar o resultado. E aquilo que o professor Maurício disse é exatamente isso. Não tenham dúvida, com a contribuição, para bem ou para mal, eu atuei no processo, eu não quero, eu acho que não tem nem isenção para opinar sobre isso. Mas aqui, atendendo ao GAF, foi colocado assim: das pessoas sujeitas ao mecanismo de controle, foram introduzidas as pessoas físicas. Sujeitam-se às disposições referidas nos artigos 10 e 11, pessoas físicas e jurídicas que tenham em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, captação, Inciso 14. As pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, e aqui a questão é se advogado entra nisso. As pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência de qualquer natureza e operações. Aí a relação é total, de venda de atletas a comprar qualquer coisa. Pessoas físicas, inciso 15, pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização e na venda. O que interessa aqui é o seguinte: que o artigo 11 diz assim, da comunicação de operações financeiras. Algumas pessoas, e aí, como nós estamos numa reunião de advogados, nós temos que questionar isso. O advogado entra aqui, vejam o que diz o artigo 11. Inciso 1. As pessoas referidas no artigo 9, que diz pessoas físicas ou jurídicas que praticam aquele caso, dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas de autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta lei, ou que com eles se relacionam. Isto é que os americanos dizem assim: conheça seu cliente. Todo mundo vai ter, o gerente de banco vai ter que conhecer seu cliente, todo mundo vai ter que conhecer seu cliente. O advogado, eu não estou falando de advogado criminal, porque o professor Jair Leonardo há muitos anos ensinava assim: advogado criminal só é chamado depois que o crime já morreu. O sujeito já morreu. Então, assim, ele não entra assim, ó, eu vou matar alguém. Isso não é advogado, eu estou pensando. O advogado criminal só atua depois. Se ele atua antes, ele não é advogado, ele é partícipe e a caso de condenação. E é isso que se quer fazer com o advogado tributarista. E aí, conheça o seu cliente. Eu conheço gente que faz terapia a vida inteira e não se conhece. Você vai conhecer o seu cliente. E quem é que efetivamente, até um tanto quanto imprudentemente, não quer conhecer o seu cliente? Diz assim: ah, você faz os negócios, o que os americanos chamam de cegueira deliberada. Você não quer saber o que o sujeito faz. Você tá. Mas aqui, o segundo diz assim: deverão comunicar ao COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive aquele a qual se refere a informação. Vejam vocês que coisa grave. Um advogado tributarista é procurado e ele tem a obrigação de esconder a informação do cliente e comunicar ao COAF. Se advogado não é polícia, não é auxiliar de promotor de justiça, de procurador da República, não é delator, e é isso que se procura impor aqui, e não tenham dúvida, nós corremos um seríssimo risco de que isso venha a ocorrer. E aqui e eu já caminho para o encerramento, uma questão fundamental, que aí eu acho que a BRDT tem um papel importantíssimo. A associação do Conselho Nacional de Profissões Liberais entrou com uma ADIM, deixa eu ver se eu acho o número da ADIM aqui, é 4.800 alguma coisa, eu tenho isso anotado.
4.841, de 23 de agosto de 2012, no Supremo Tribunal Federal, alegando ou defendendo que o advogado não pode ser enquadrado no artigo 9, no artigo 11 da lei, por uma razão muito simples. E eu não preciso fazer discurso político nisso. Quem diz que não pode pelo seguinte, porque não existe justiça sem sigilo profissional. Não existe exercício da advocacia profissional em qualquer área sem sigilo profissional. O advogado que não tenha mais assegurado o seu sigilo profissional, ele tem que parar de advogar. Não tem como dizer assim, eu vou procurar um advogado, mas eu não sei se esse indivíduo não pode alegar isso. E nós temos uma outra questão. O artigo 154 do Código Penal nos ensina assim, revelar sem justa causa, segredo de sabe, em razão de profissão, ofício, ministério e tal. O artigo 207 do Código de Processo Penal diz assim, são proibidos de depor aqueles que souberem o conhecimento, etc. e tal. Aí foi distribuído no Supremo Tribunal Federal e está com o ministro Celso Mello. A Procuradoria-Geral da República diz, e veja, essa questão de sigilo profissional não é privilégio de advogado, não, ou melhor será dizer, não é prerrogativa de advogado. Os engenheiros têm isso, os médicos têm isso, está previsto cada um no seu estatuto, os contadores têm isso, todos os administradores, isso é da vida, do exercício da função. Isso não é uma coisa assim, só advogado está alegando. Alguns dizem assim, não, os advogados estão falando isso porque eles protegem. Não é não, isso é do próprio direito à ampla defesa, à garantia do contraditório, tudo, isso passa por tudo. Mas a Procuradoria da República, no parecer que já se encontra apresentado nesse ADIM, diz que a lei do crime de lavagem é uma exceção ao sigilo profissional, ao argumento de que é uma norma específica para isso. Mentira, não é verdade. A norma específica, ao contrário, é do Estatuto da OAB. A norma específica, e é uma norma maior que é da própria Constituição, né? É um princípio sagrado, inclusive, de não se auto-incriminar. O problema é que a grande dúvida é a seguinte, se o advogado ele vai ter que fazer essa pergunta, que é preocupante. Se eu não delatar, a palavra é essa, se eu não delatar, eu vou ser processado? E aí cai exatamente naquilo que o professor Maurício disse. Ele pode ser processado por partícipe, por omissão? É um crime omissivo impróprio? Quem garante que não? Não é? Quem garante que não? E quem garante que a justiça não vai sentir os reflexos da ação penal 470 negativamente? Eu acrescentaria aqui um ponto que eu acho que, para bem ou para mal, e no nosso caso, eu sei que nós somos contrários, o problema da delação premiada. Eu não tenho dúvida, repito, que para bem ou para mal, a delação premiada hoje tem incorporado no sistema processual brasileiro, com consequências práticas. Com consequências práticas. O meu querido amigo Cacai deixou um processo de repercussão nacional porque não concordou com o cliente dele fizesse delação premiada. O que é louvável. Mas ele fez com outro advogado. Eu não tenho dúvida disso. E a delação premiada, e o que é delação premiada? Qual é efetivamente, de que forma isso está estruturado? Não está. O que é delação premiada? Eu vejo delegado, promotor, procurador, na verdade, a trocar delação premiada com confissão. E muita gente acha que fazer delação premiada é confessar. E não é. Pois bem, e aqui, para... Encerro rapidinho. Só uma questão fundamental. Há algumas inovações importantes aqui, sobre as quais, evidentemente, não vou falar, mas chamaria atenção para o parágrafo 1º do artigo 2º, que diz assim: a denúncia será instruída com indícios suficientes. Eu disse que o crime de lavagem de dinheiro é um crime
parasitário, crime derivado. É como a receptação no nosso Código Penal, ele só existe em razão de um crime principal, geralmente é o furto, que basta um indício, não precisa haver denúncia, não precisa ter processo pelo outro, não precisa ter nada, muito menos condenação. E vejam especificamente para o que nos interessa. Alguém tem um débito tributário, cometeu um crime tributário, paga o débito tributário e, consequentemente, extingue a punibilidade. Não é isso? Até hoje. Mas agora não. Aqui diz assim: a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência de infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido, ou isento de pena ao autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Os senhores têm um problema. Os senhores vão ter crimes antecedentes, tem uma pena desse tamanho. Por causa de infrações absolutamente substituição de penas, é uns crimezinhos lá, como diria o professor. Mas aqui o crime de lavagem é alta. Rapaz, o que a pena mínima é 6 anos, o projeto previa a pena de 6 a 8 a 18 anos. É um problema seríssimo. Mas como eu já passei do tempo, doutora Suzana, eu vou encerrar. E como eu falei de ocultação de bens, direitos e valores, eu vou aqui, para não cometer o crime de lavagem, não vou nem ocultar nem a minha satisfação de haver recebido o convite para vir falar para um público tão verdadeiramente ao lado de pessoas igualmente de altíssima qualificação. E eu acho que não estarei cometendo uma delação injusta se eu falar que tanto o Cacá, o doutor Lacombe e o doutor Maurício sentem a mesma satisfação que eu neste momento. Muitíssimo obrigado.